Olá, velejantes! É hora de falar sobre as Bruxas Mayfair novamente. Hoje eu estou aqui para falar finalmente sobre a série As Bruxas Mayfair de Anne Rice, que estreou no início de 2023. Até hoje eu não tinha assistido a série, apesar de muitas pessoas me falarem que a série era boa, mas eu sempre fico meio relutante em assistir adaptação de livros que eu gosto muito, então eu tava até hoje enrolando propositalmente para assistir essa série, mas finalmente me deu vontade. E por que eu resolvi fazer um vídeo só para falar da série? Porque eu já falei sobre os livros, né, sobre A Hora das Bruxas 1 e 2, sobre Lasher e sobre Tautos aqui no canal. Também eu tava fazendo uma série falando sobre os livros de vampiro da Anne Rice, né, das crônicas vampirescas. Interrompi temporariamente, mas voltarei, tá? Então não desistam quem me acompanha por causa dos livros da Anne Rice, eu vou voltar a falar. Mas eu resolvi então falar sobre a série porque eu gostei muito da série. Vou falar um pouquinho aqui sobre as diferenças, né, da série com o livro. Não vou detalhar muito, mas eu vou falar as principais diferenças, então, né, como é que foi ali pra mim, como é que foi a minha experiência assistindo Mayfair Witches, então, né. Bom, a série tem 8 episódios no total, né, a primeira temporada, que é o que temos até então. Cada episódio tem de 50 minutos a 1 hora, mais ou menos. E eu assisti pela plataforma de streaming Lionsgate, que a gente encontra dentro da Amazon Prime, né? Eu assino a Prime e eu vi que lá dentro tinha as Bruxas Mayfair quando eu tava procurando para assistir, e vi que é o canal aqueles à parte que você tem que pagar mais para assistir. Então, o que eu fiz? Como eu sou assinante da Prime, tem uns canais ali dentro que dá para fazer o teste gratuito de 7 dias. Então, eu assinei, né, com o teste gratuito, a Lionsgate, assisti, e vou cancelar, porque, né, não vou assistir mais nada ali no período curto de tempo, pelo menos. Então, eu fiz isso para poder assistir aí a primeira temporada, tá? E mesmo se alguém precisar assinar, sei lá, um mês, não é muito caro também, então acho que até que vale a pena, né? Então, eu fiz isso para poder assistir, tá? Não me arrependo, como eu disse, eu realmente gostei da série, não esperava gostar, tá? É uma coisa que sempre me... Eu falei, né? Eu fico relutante em assistir adaptações de coisas que eu gosto, né? De livros que eu gosto, mas essa aí até que eu fui com o coração aberto e eu acabei gostando bastante, porque as diferenças que a série trouxe eu acabei entendendo. E claro, né? É muito difícil adaptar um livro desse tamanho em 8 episódios, porque essa primeira temporada ela vai cobrir então A Hora das Bruxas 1 e 2, né? Os dois livros, né? Que é um livro só, que é, enfim, dividido em duas partes. Então, são aproximadamente umas 1000 páginas. Então, é bem complicado mesmo, né? Em menos de 8 horas resumir 1000 páginas. Mas acho que as criadoras fizeram isso de uma forma bem interessante, né? Quando eu comecei ali a assistir, né, já de cara eu vi que a atriz que faz a Rowan Mayfair, que é a nossa personagem principal aqui, ela é bem diferente do livro, né? Mas como eu nunca tive um grande apego a Rowan, eu não liguei muito, eu até gostei da caracterização, né, da atriz, a Alexandra Daddario, acho que é assim que fala o nome dela. Ela é muito linda e eu achei que ela combinou com o papel de uma bruxa, então eu gostei dela no papel, gostei das mudanças, porque ela ficou mais parecida com a sua mãe biológica, Deirdre. A Deirdre Mayfair, eu acho que de todos os personagens assim que eu lembrava, que eu tinha criado na minha cabeça, ela foi a que ficou mais parecida. Aquela atriz ali, a caracterização dela, né, ali nos primeiros episódios, que, né, como quem lê o livro sabe, logo ela morre, né, é por isso que a Rowan acaba indo para Nova Orleans. Então, ela ficou muito parecida, né. Eu acabei nem contextualizando a premissa aqui, né, mas enfim, caso alguém esteja assistindo, não viu a série, não leu os livros, essa história se trata de uma história de uma família de bruxas. O tempo presente se passa em Nova Orleans,
onde elas têm uma mansão ali, né, da família, uma família muito rica. Então no livro nós temos várias linhas temporais nos mostrando alguns momentos do passado, né, mesclando com esse presente. Aí a gente vai conhecendo a história dessa família, mas nós temos a personagem principal, então, que é a doutora Rowan, né? Ela foi criada longe ali da sua família, longe de Nova Orleans, sem saber direito como é que... sem saber das suas origens, na verdade, né? A sua mãe adotiva, na verdade, ela é também uma Mayfair, mas é uma parente distante daquele ramo ali de Nova Orleans, e ela nunca contou nada pra Rowan. Então, no início da narrativa, a mãe adotiva dela morre, e a mãe biológica dela, que é a Deidre Mayfair, morre também, então por isso que ela acaba indo pra Nova Orleans, né? Aí tem uma das primeiras mudanças da série é que a Deidre ainda tá viva, né? Quando a Rowan chega lá e ela acaba morrendo logo em seguida, mas enfim, pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças sempre tem nas adaptações. Então, logo de cara ali aparece a Rowan no seu barco, né, velejando no seu barco, que é uma coisa que ela gosta muito, e eu já fiquei pensando que ia ser a cena que ela conhece o Michael Curry, que no livro é o par romântico, né, da Rowan. Ela conhece ele, então, num acidente no mar. Ele se acidenta, ela acaba salvando ele, porque ela é uma médica, né, e ele volta desse acidente com alguns poderes paranormais, né, ele tem o poder de tocar superfícies, tocar objetos, e saber o que aconteceu, saber o passado. Então eu já fiquei pensando que ele ia aparecer ali e não apareceu. Tá, ok, tudo bem. Depois apareceu o Michael, supus eu, né? Aí passou ali algumas partes ali, isso tudo ainda no primeiro episódio, né, da série. Aí teve uma parte que apareceu um cartão com um símbolo e eu tive certeza que era a Talamasca, né? A Talamasca, então, é uma organização que estuda o sobrenatural. Eles estudam as bruxas, os vampiros, então a Talamasca está muito presente em vários livros da Anne Rice, tanto na saga das Bruxas Mayfair quanto nas crônicas vampirescas. E eu soube que era a Talamasca e eu me animei. Vai aparecer o Aaron Leitner, né? Que é um cara ali da Talamasca que é muito presente na saga das Bruxas Mayfair. Que ele é um senhor inglês, que ele é o responsável, então, por entregar os arquivos da Talamasca sobre a família Mayfair para a Rowan, e é por isso que ela fica sabendo de tudo e nós também, né? Porque enquanto a Rowan vai lendo, né, esses arquivos, esse dossiê sobre a família dela, o leitor dos livros, então, vai saber também do passado, né, da família. E então eu esperava que aparecesse o Aaron Leitner, ele é um personagem que eu gosto muito, tava bem empolgada, né? Aí aparece ali um lugar, eu tive certeza, não, é a Talamasca, é a Talamasca. Aí a moça vai lá e pega, né, um arquivo, eu acho que vai aparecer o nome do Aaron Leitner e aparece Cyprian Greave. Aí eu buguei, aí eu parei, não, pera, esse personagem não existe. Aí depois eu entendi que o Cyprian Greave foi um personagem criado para juntar, então, o Aaron Leitner e o Michael Curry. Nós não temos Aaron Leitner nem Michael Curry na série. Nós temos um personagem que ele é um agente da Talamasca, ele tem esses poderes também de tocar na superfície e ver o passado, e ele vai se envolver romanticamente com a Rowan. Então, ele vai fazer os papéis principais ali, né? A função principal que esses dois personagens exerciam no livro, esse único personagem vai exercer. Eu pesquisei sobre, mas pra que fazer isso, né? De cara eu não gostei muito. Aí eu vi que as criadoras explicaram que essa coisa, né, de você resumir um livro de 1000 páginas em menos de 8 horas é muito complicado. Então elas precisaram suprimir algumas coisas e acharam que ficaria mais simples ter apenas um personagem ali, né, orbitando em torno da Rowan do que dois, né? Porque tem um outro personagem importante que faz isso também, que não poderia ser suprimido, porque ele é um dos grandes protagonistas, que é a entidade Lasher. O Lasher é uma entidade que ele acompanha as bruxas Mayfair desde a primeira bruxa, né? Desde a Suzanne Mayfair, lá na Escócia, e ele vai passando, né, conforme o legado passa, porque sempre tem uma bruxa
em cada geração que vai herdar o legado, né? Que vai herdar o Lester, que vai herdar todos os poderes. Então ele sempre vai acompanhar essa bruxa. Então ali no início, né? Como no livro também, a gente vê que o Lester está com a Deidre, e a partir do momento que a Deidre morre, quem herda o Lester é a Rowan. E ela é a 13ª bruxa, ela faz parte de uma profecia, então isso ok, né? A série abordou certinho, conforme os livros também. E quando eu vi o ator que faz o Lester, também, né? A primeira coisa que eu pensei, não tá muito diferente do Lester. Esse cara não é nem tão alto assim que nem o Lester. Mas no final eu fui gostando do ator, né? Depois que ele foi aparecendo, eu nem liguei mais. Então, ok, também foi outra coisa que eu acabei compreendendo depois. Outras mudanças também, né, que eu vi na série, tem uma personagem ali dentre a família Mayfair que é a Tessa Mayfair, que é uma moça, uma jovem, né, uma adolescente. Quando ela aparece, primeiro eu achei que ela era a Mona. A Mona Mayfair, ela vai aparecer no livro do Lester. E ela vai ter um papel bem importante, ela vai aparecer bastante ali no Lester e no Tautos. E eu achei que era ela. Daí quando falaram o nome, eu, peraí, de novo, não tem essa personagem, né? Eu não cheguei a encontrar nada que justificasse o porquê da Tessa, mas eu imagino que é por todo o arco meio novo que eles criaram ali, né? Não é uma coisa que chega a impactar negativamente, pelo contrário, eu acho que as criadoras quiseram dar uma modernizada, porque esses livros eles são dos anos 90, então é lá que se passa, e essa série saiu agora em 2023, então obviamente, né, se passa no tempo presente, e a gente vê que tentaram abordar alguns temas como crimes de ódio. Então tem uma galera ali que no início eu pensei que era só uns cara red pill que odeia mulher. Então eu vi que era mais além depois, conforme foi passando os episódios, né? Os caras realmente são aqueles que incitam o ódio, que querem de fato queimar as bruxas, que eles acham que as mulheres são perversas e que algumas delas praticam bruxaria, então eles têm que acabar com elas. Eles acreditam que são os enviados que têm mesmo que fazer isso, né? Gente louca. E então aí vai ter a importância da Tessa, né? Vai estar diretamente ligada com esse arco aí desses malucos, que é bem importante ali pro final da temporada também. Uma mudança que eu achei positiva foi que temos o Cortland Mayfair no tempo presente, né? Nos livros ele já é morto nesse tempo aí da Rowan, nessa linha do tempo, mas aqui ele está vivo e ele vai aparecer bastante, né? O Cortland é filho do Julian Mayfair, que é um personagem bem importante, que eu espero que ele apareça na próxima temporada, porque a próxima temporada vai ser sobre o livro Lester, né, obviamente, e ali a gente tem nesse livro o fantasma do Julian bem presente, contando coisas, então eu espero que tenha isso na série também. Mas aqui na primeira temporada, então, temos o Cortland. Foi bem interessante ali os recortes que tem ele. Inclusive, para dar uma resumida, na série ele é irmão da Carlota Mayfair, que é a tia ali que estava cuidando da Deidre no início, né? Uma delas. Eles não são parentes tão próximos assim, né? Mas a árvore genealógica Mayfair é uma coisa muito complicada, então eu entendo também essas simplificadas, né, que as autoras quiseram dar ali na série. Acho que pra cabeça de quem tá assistindo não dá um nó, então super compreensível também. Então temos Cortland, que é uma coisa legal. E uma coisa que eu gostei muito também foi as partes que mostrou a linha do tempo da Suzanne Mayfair, que foi a primeira bruxa Mayfair, né? Lá na Idade Média, em 1600, e Inquisição, em Donelate, na Escócia. Então mostra como que ela de fato invocou o Lester, né? Ela foi a primeira das bruxas a conseguir invocar essa entidade, e mostra ali então a origem do colar que elas usam também, porque além do legado, né, além do legado do Lester, também vai passando para as bruxas um colar, que é uma joia, que é uma esmeralda. Nos livros é apenas uma esmeralda. Ali na série a gente vai reparar desde o início ali que elas usam essa esmeralda como uma chave. E eu não estava entendendo por que eles inventaram de ser uma chave, mas eles explicam também ali quando mostra a história da Suzanne Mayfair. É bem legal também, né?
coisas ali que eles criaram nesse arco da Suzane eu gostei, achei muito interessante. Então aborda muito essa questão ali da Inquisição das caças às bruxas, tanto ali na época que realmente aconteceu, quanto na época atual, né, com aqueles malucos lá da época moderna de 2023 querendo matar mulheres, e infelizmente a gente sabe que isso existe. Bom, eu gostei bem mais dessa série do que eu esperava gostar, então, né, logo eu já perdoei não ter Aaron Leitner nem Michael Curry, comecei a me apegar ao Cyprian Greave também. Foram mudanças ali que eu entendi porque não foi nada leviano, então achei que foi um bom trabalho ali feito, né? A gente sabe que é muito difícil realmente adaptar um livro dessa complexidade. Realmente eu tinha medo de assistir a série, porque são livros muito complexos, tem muitas camadas, muitas linhas temporais, mas eles conseguiram resumir bem ali, né? Então não sei se para quem não lê os livros vai ter uma impressão tão boa, se gostou tanto assim da série também. Eu acredito que sim, eu acredito que tenha ficado bem explicadinho, né? Mesmo para quem não teve oportunidade de ler os livros mesmo. E eu acredito que serão 3 temporadas, porque como eu falei, essa primeira aí cobriu todos os fatos do primeiro da Hora das Bruxas 1 e 2. Então eu acredito que o próximo, né, porque ali no final a gente já tem algo que acontece no final para começar ali o livro 3, ou o livro 2, enfim, que é o Lasher. Então eu acredito que a próxima temporada vai ser sobre o livro do Lasher, e depois vai ter ainda uma terceira temporada sobre o livro Tautos. Então acredito que vai ser isso, se não desandarem muito, né, se não se afastarem muito dos livros. Espero que não, espero que mantenham esse padrão aí, porque realmente ficou uma série boa. Não entendo muito de coisas técnicas de série, mas, né, achei tudo muito bonito. Eu diria que tem uma fotografia legal, eu diria que tá bem editado. Eu gostei, me agradou visualmente, né, tudo que eu vi. E é isso, gente. Queria falar sobretudo sobre essa série aqui, porque eu não encontrei muitos vídeos de pessoas que leram os livros falando sobre a série, né? Então resolvi dar essa contribuição aí. Eu sei que muitas pessoas chegaram ao meu canal através dos livros da Anne Rice, e muita gente até hoje me pergunta se eu já vi a série. Então, agora sim, eu vi a série e resolvi vir aqui contar pra vocês o que eu achei, ansiosa pela segunda temporada. E como eu já estou prevendo que vão me perguntar nos comentários se eu já assisti a série de Entrevista com o Vampiro, ainda não. Essa eu ainda não tive vontade de ver, nem sei se vou, mas talvez mude de ideia, daí eu venho aqui contar também pra vocês, tá bom? Obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!